Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 12, no versículo de número 15 até o 21. À medida que os irmãos encontraram o texto, eu peço aos irmãos que coloquem em pé em reverência à palavra de Deus. Mateus, capítulo 12, versículo 15 a 21. Diz assim: Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: Eis que o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que se faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Amém? Assentados, irmãos. O contexto próximo do texto que nós lemos, nós vamos ver Jesus com seus discípulos num dia de sábado, indo à sinagoga e passando no meio de um campo semeado. E como Jesus, como os discípulos estavam com muita fome, eles passaram a colher espigas, debulhá-las com as suas mãos e comerem. E vimos ali a maldade, a situação dos fariseus acusando-os, perguntando a Jesus: olha, seus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado, porque eles haviam acrescentado várias normas, várias regras aos mandamentos, ao sábado, e cerca de 39, entre elas, considerava essa prática colheita. Só colhendo, não pode trabalhar. E Jesus disse que eles não estavam fazendo nada errado. Contou uma história que Davi fez, e como o próprio sacerdote do templo violava o sábado, porque trabalhava e ficava inculpável. Depois nós vemos Jesus chegando à sinagoga, e há um homem com a mão ressequida, um homem doente. E a tradição deles dizia também que não podia curar no sábado. Só se fosse uma questão de vida ou morte, fosse algo fatal, não pudesse esperar no dia seguinte. E eles interrogam Jesus. Mesmo antes de Jesus se prontificar a curar o homem, eles é que tomam a iniciativa, dizendo: é lícito curar no sábado? E aí o Senhor Jesus conta: olha, como homem, onde vocês, se uma ovelha cair num buraco, numa cova, vocês não vão tirar, mesmo sendo um dia de sábado. Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E disse ao homem: vem para o meio, estende a sua mão. E estendeu, e a mão ficou curada. É nesse contexto que nós estamos, porque os fariseus saem dali e vão se encontrar, segundo o Evangelho de Marcos, com os herodianos. É uma aliança, uma associação que a gente não podia imaginar, mas uma associação para o mal. É o fariseu se unindo com os seus inimigos, é o poder civil, o poder religioso se unindo com o poder civil para tramar a morte de Jesus. E se você lembra bem a mensagem do último domingo, disse: olha, curar não podia, colher e comer espigas não podia, mas
Fazer o bem não podia, segundo os fariseus, mas tramar a morte de alguém podia. Não sabe, olha a incoerência desses homens. Então Jesus, sabendo disso, é assim que deve ser gente de Deus. Jesus, sabendo disso, sabendo que a trama dos fariseus já estava sendo arquitetada, que queriam matá-lo, ele se ausenta, ele vai para outro lugar, afastou-se dali, é o que nós lemos no nosso texto. E aí a gente podia perguntar, mas por que ele não usou o seu poder? Por que ele não retrucou? Por que ele não chamou uma milícia celestial, um anjo sequer? Ele não agiu com poder, ficou ali, porque ele sabia que não era chegado o seu tempo, a sua hora. E na verdade, se a gente recordar o capítulo 10 do Evangelho de Mateus, que nós já expusemos aqui tudo bem, ele está colocando em prática aquilo que ele mesmo havia ensinado aos seus discípulos. Quando ele manda eles empregar o estímulo ali à pregação, ele fala assim, olha, quando os perseguirem numa cidade, qual foi a orientação de Jesus? Fugir para outra. Porque em verdade eu digo que não percorrereis todas as cidades de Israel até que o fim chegue. Ora, ele está dando exemplo, ele está fazendo aquilo que ele mesmo havia ensinado aos seus discípulos. Olha, te perseguiu aqui, vai para outra cidade. Jesus ele mostra aqui, irmãos, que nós não devemos confundir coragem com temeridade. Coragem nós não devemos ter. Coragem nós devemos ter. Na verdade, os covardes não herdarão o reino dos céus. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Mas a gente não pode confundir isso com temeridade, que é uma irresponsabilidade, que é colocar-se em risco sem motivo, que é agir de maneira precipitada, deixando que o mal aconteça com você. Nós não somos aqueles que procuram o martírio, o mal, a morte. Não, nós, na verdade, amamos a vida. Nós amamos a vida, amamos o estar bem. A vida é um dom de Deus. E a gente vai ver isso sendo colocado em prática pelos discípulos, depois da morte de Jesus, pelos apóstolos, o que deu uma extensão ao seu ministério. Nenhum deles se colocou ali à disposição. Morreram por Cristo, todos, sim. Mas nenhum deles se colocou ali assim, vem cá, me mata. Ao contrário, a gente vê, por exemplo, Paulo saindo de uma cidade dentro de um cesto, escondido dentro de um cesto, para não ser morto. Isso não é covardia, isso é poupar a vida. Mas na hora que foi necessário, ele disse, estou pronto para morrer por Cristo, oferecer a minha vida como libação. Então não confunda coragem com temeridade. Às vezes é melhor a gente se desviar do conflito, é melhor a gente se desviar do problema, a gente cumprir o que o Senhor Jesus disse, está te perseguindo aqui? Vai para outro lugar, não pode falar aqui? Fala em outro lugar. Essa pessoa não ouve, não escuta, está resistente, fale com outra, mas continue pregando, continue fazendo a obra. Lembrei-me de uma frase que mostra a sabedoria do rio, dizendo que o rio ele não fura as montanhas, ele se desvia, ele vai criando ali a sua própria rota, e às vezes é necessário fazer isso. A hora do confronto, mas a hora também de nos desviarmos, de nos ausentarmos, de fugirmos, como ensinou Jesus aos seus discípulos, para continuarmos pregando o Evangelho em todos os lugares, a tempo e a fora de tempo. Mas veja bem, apesar de afastar-se, ele não para. Muitos os seguiram, eles saiu daquele ambiente ali da sinagoga, ali da vista dos fariseus, mas
muitos o seguiam, a multidão o seguia. E aí, irmãos, olha o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. O texto diz que ele curou a todos. Ele curou a todos. Todos aqueles que foram a Jesus. Todos aqueles que se chegaram ao médico dos médicos receberam a cura. E o texto não nos dá conta que o dia tenha mudado, que a agenda tenha virado, que o calendário tenha mudado. Não, parece que no mesmo dia ele não curou só o homem da mão ressequida, ele curou a todos, porque Jesus não se intimida e não para e não age conforme as regras dos homens, mas conforme o seu grande amor. E tem uma recomendação que é recorrente no Evangelho, pelo menos no começo da trajetória de Jesus. Ele orientou aqueles homens que não fizessem publicidade disso, que não tornasse isso conhecido, porque o conflito, acelerar esse conflito com os fariseus, com as autoridades judaicas, atrapalharia o ministério, o tempo não era chegado. Mesmo porque ele não veio para ser um operador de milagres, um curandeiro. Ele era o Messias, o Filho de Deus, era o Messias, o Filho de Deus. Ele ia pregar o Evangelho, as boas novas do reino. Que diferença entre ele e os fariseus. Que diferença entre ele e os fariseus. Os fariseus eram aqueles que faziam tudo para aparecer. Você está lembrado disso? Tem ciência disso? Os fariseus faziam tudo para aparecer. Eles eram aqueles que oravam nas praças, como nos cantos da praça, a esquina das praças, de pé, para serem vistos pelos homens. E Jesus fazia tudo para não aparecer. A humildade de Jesus, irmãos, cala, reprova toda a soberba, toda a altivez humana. Nós, como servos de Jesus, discípulos de Jesus, não podemos acolher nenhum tipo de arrogância, de soberba, de altivez. E que, como contraste, a gente vê isso com alguns que fazem tudo como os fariseus para aparecer, para ter algum tipo de reconhecimento. Só propaganda, só marketing. Jesus, ele fazia o bem, ele curava, mas ele não queria a propaganda disso, a divulgação disso, porque ele estava interessado no bem do ser humano, no bem das pessoas. Essa é a primeira lição. Nós precisamos aprender com Jesus. Que quando não der para fazer a obra num lugar, a gente vai para o outro. Quando não der para fazer o que a gente quer, a gente faz aquilo que a gente pode. Grave isso. Quando os discípulos não podiam fazer aquilo que queriam, faziam aquilo que podiam. Isso é uma mensagem também para nós, algo de sabedoria, como não podemos fazer, não pudermos fazer aquilo que nós queríamos, que seria o ideal, a gente se contenta com a realidade, mas não para, não senta, não desanima, continua fazendo aquilo que pode, e faz por amor, não é para aparecer. Que nesse sentido, nada nos intimide e nada pare a obra do Senhor. O texto, irmãos, continua, e agora o profeta, Mateus vai citar o profeta Isaías. Mateus vai citar o profeta Isaías. Mateus, ele é um evangelista que cita sempre, fundamenta sempre o ministério de Jesus, os profetas, porque ele quer mostrar que Jesus é o Messias, ele é o filho de Davi, ele é o Salvador,
aquele que veio para salvar o seu povo dos pecados deles. Então, dos sinóticos, Mateus é o único que cita o profeta Isaías. E se você quiser conferir, cita lá no capítulo 42 de Isaías, que a gente deve ler junto com o capítulo 43 até o 53, que vai falar do servo sofredor. E aí, ele aplica esse texto, ele lê esse texto de maneira mais livre, ele não coloca o texto aqui de maneira literal, mas a interpretação que ele tem, o entendimento que ele tem, o apóstolo, e alguém agora inspirado, autorizado, ele, no lugar onde lá no profeta cita, meu filho, meu servo Israel, e Jacó, quem amei, quem escolhi, ele omite e fala e atribui isso a Jesus, que Jesus é esse. Jesus é o cumprimento da profecia. Jesus é esse servo, é o amado, é o escolhido, é o capacitado, é aquele que tem o Espírito de Deus. Diferentemente do que os homens, as autoridades, da forma como as autoridades olhavam para Jesus, como o filho de Beelzebul, como expulsava os demônios, em nome dos demônios, é um blasfemo. Mateus diz que o pai olhava para Jesus como um filho amado, em quem ele se comprazia, em quem ele tinha todo o seu prazer, e a sua alma tinha contentamento, e era o capacitado por Deus para fazer essa obra, que nele estava derramado o Espírito Santo. Esse é o Senhor Jesus, escolhido. Nós estudamos isso, estamos estudando isso na nossa escola dominical, como Jesus o mediador. Ele é o escolhido para ser o nosso redentor antes da fundação do mundo. Ele é o único mediador. Há um só Deus, está Timóteo, o texto de Paulo a Timóteo, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Esse é o Senhor Jesus, o nosso mediador, o nosso Salvador. Agora, eu quero que você faça aí uma reflexão, uma retrospectiva na sua vida cristã, como uma análise do hoje mesmo, desse momento agora. Às vezes, irmãos, nós olhamos para a gente e a gente pensa assim: eu sou um estereótipo de crente, eu sou uma caricatura de crente. Quando a gente começa a olhar os feitos de poder dos crentes da Bíblia e de alguns irmãos do passado, e de algumas coisas que acontecem no nosso presente, e a gente fala: mas eu não sou tão forte assim. Parece que eu não tenho tanta fé assim. Parece que na minha vida, a minha vida não condiz com os jargões evangélicos que eu ouço, é só vitória, é só bênção, e parece que na minha vida não é assim. Esse texto aqui, irmãos, é um bálsamo para você que porventura está se sentindo assim. Nem todos são os campeões, os heróis. Deus tem os seus filhinhos também, tem os cordeirinhos também, tem aqueles frágeis também, são amados e protegidos por Ele. O convite que Jesus faz nesse mesmo contexto, capítulo 11, finalzinho do capítulo 11, quando ele confronta ali aquela tradição dos fariseus e escribas, que colocavam pesados fardos, jugos difíceis, impossíveis de levar sobre os homens, e não movia nem com o dedo sequer, não ajudavam. Jesus diz assim: vinde a mim, vós todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave
ele está dizendo aqui, o que ele está completando aqui com esse texto, essa metáfora tirada lá do profeta Isaías. Ele está dizendo, olha, ele não gritará, não vai ouvir-se na praça a sua voz. William Barclay, ele interpreta esse texto dizendo o seguinte, que esse gritar aqui é como o latido de um cão. Na verdade, ele chama de três coisas: o latido de um cão, o clamar de um bêbado e o tumulto de uma plateia descontente no teatro. Só coisa boa, né? Só confusão. Disse, não, Jesus não vai vir assim. Ele não vai vir gritando nas praças. Ele não vai vir tentando, como um demagogo político, convencer e ganhar no grito. Ele não vai vir bradando, latindo, como um cão, fazendo barulho, estardalhaço. Não, esse não é o tipo de Jesus. Ele é manso. Ele é suave. A Bíblia diz que não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É tranquilidade, é paz. E aí diz assim, esse meu servo, ele não vai esmagar a cana quebrada. É uma figura conhecida dos judeus. Você lembra que alguns versículos antes desse aqui, capítulo 10 de Mateus, João, ele está com uma dúvida e manda consultar Jesus. E Jesus, depois elogiando João, ele começa assim, o que saíste a ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? É porque era comum ali as margens do Jordão, era comum canas sendo agitadas pelo vento, e às vezes a cana, irmãos, já estava quebrada, ela estava de pé, mas já estava quebrada, e aí só faltava chegar e torcer. Você já arrancou um galho, você quebra, mas ele continua ali, já fez isso? E aí para você tirar, você tem que torcer. Ele está dizendo, olha, você não vai torcer, não vai esmigalhar, não vai esmagar a cana que está quebrada. E a verdade é que o sentido aqui, pelo contexto, é um sentido simbólico. Ele não está falando da cana, ele está falando de homem, ele está falando de gente, ele está falando de um povo. O povo estava assim, quebrado pelos seus pecados, pela sua consciência. O povo estava quebrado pela pobreza, por causa do jugo romano, por causa dos altos impostos. O povo, além de tudo isso, ele não tinha um consolo de onde devia vir o consolo, deveria vir o consolo. Era da religião, porque os fariseus colocavam um peso mais pesado ainda. Aquele que estava sofrendo, aquele que estava caído, aquele que estava quebrado, como o texto diz, o fariseu, com as suas leis, ele vinha e quebrava mais ainda, ele esmigalhava mais ainda, ele torcia mais ainda. E aí, Deus está dizendo, olha, a pessoa de Jesus não é assim. Jesus não quebra o que já está quebrado. Jesus não afunda aquele que já está na lama. Jesus não é como alguns que, quando a situação está ruim para alguém, ele assim, bem feito, está colhendo o que plantou. Isso pode até ser verdade. Mas Jesus não vem dizer isso. Ele não vem quebrar o quebrado. Ele não vem acabar de matar o ferido. Ao contrário, ele não é o grande desalentador do homem. Ele é o grande alentador. Ele não afunda com a sua mão. Ele estende a sua mão para erguer aquele que está caído, para levantar o que está quebrado. E por isso que eu disse, esse texto
é um bálsamo às vezes para a gente. Porque pode ser que você esteja de pé, mas você está dizendo assim, por dentro eu estou quebrado. Se alguém me dá um esbarrão mais forte, eu caio. Se o vento soprar mais forte, eu não aguento. Se vier mais uma onda, me leva. Mas você está ali de pé, está aguentando, está caminhando. E alguns podem querer acabar de te esmigalhar, de te afundar, de te quebrar, de chutar, como diz aí na gíria popular, na sabedoria popular, aquele que chuta cachorro morto. Pode estar assim, mas Jesus vem e te leva. Deus tem os seus heróis, tem os seus Sansões, por exemplo, Spurgeon, quando ele comenta esse texto, ele fala de Sansão. Deus tem os seus heróis, tem os seus Sansões, que derrubam um exército, uma queixada de burro, que abre um portão sozinho, que rasga um leão com as mãos. Esses são seus Sansões. Mas até Sansão tem o seu período de cana quebrada. Ele não sabia, mas depois ali que ele contou o seu segredo, uma sucessão de pecados, casando-se com quem não devia casar, um casamento lixo. Ele perde o seu cabelo, ela corta o seu cabelo e manda cortar o seu cabelo. E diz o texto que Sansão, ele não sabia que o Espírito de Deus tinha se ausentado dele. Ele percebeu isso quando ele foi preso. Não conseguiu arrebentar mais as cordas, pois ele passou muito tempo da sua vida cego, empurrando, indo, trabalhando literalmente como um animal. Às vezes está assim, quebrado. Mas é quando ele ora, quando ele pede, Senhor Deus, que teu Espírito venha sobre mim, mais uma vez. Ele estava humilhado. Deus não humilhou mais ele. Deus o sustentou, ele deu o seu Espírito mais uma vez. E a gente vê lá no final da história de Sansão, que ele matou mais na sua morte do que na sua vida. Está lá, a galeria dos heróis da fé. E acontece isso às vezes na nossa vida. Tem um dia que a gente está rasgando o leão com a mão, metaforicamente, tá, irmãos? No sentido simbólico, a gente está cheio de poder, a gente está derrubando o inimigo. Mas tem um dia que a gente está meio caído, está meio triste, está meio desanimado. E aí a Bíblia diz: ó, Jesus não veio, ele não veio quebrar mais aquilo quebrado. Ele não veio tratar com orgulho, orgulhoso, prepotente, aquele que já está humilhado. Ele veio para estender as suas mãos. Ele fez isso com Pedro, você deve estar lembrado. Começou a andar bem sobre as águas, mas daqui a pouco começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me. Pedro não precisava de um sermão. Pedro não precisava dizer: você não deveria ter olhado para o lado. Está vendo, Pedro, o que você está fazendo? Você que aí é forte, olha aí você. Pedro não precisava de nada disso. Pedro só precisava daquilo que de fato Jesus fez. Da mão de Jesus estendido. Tem gente por aí, irmãos, que não está precisando do seu sermão, do seu chicote, do seu bem feito. Está precisando da sua mão estendida. E com o exemplo de Cristo, nós também, como igreja, como povo de Deus, não podemos acabar de torcer ou esmigalhar, esmagar a cana que já está quebrada. É atá-la, é ligá-la de novo, dar vida, dar sustento. E aí ele continua na mesma toada, no mesmo sentido, e fala: ele também não apagará a torcida que fumega, aquela torcida que está bem fraquinha, talvez só do Fluminense, Escapuliu, tá? Escapuliu.
A torcida aqui é um pavio. Não pensem na torcida do seu time, não. É um pavio. Do Vasco eu não vou nem falar. Tá? É só um pavio. E fumega. E às vezes está assim. Às vezes a gente é uma chama, é uma tocha. Nós somos incendiados. E que bom que fosse assim o tempo todo. Mas às vezes também a gente está queimando, mas só está aquela fumacinha. Ali é o pavio que fumega. Tem fogo ali. Tem chama ali. Tem fé ali. Tem vontade ali. Tem Deus ali. Tem vontade de fazer e crescer e ser bom e cumprir a palavra de Deus e trabalhar na igreja e ser um bom pai, um bom marido, um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, um bom cidadão, ser alguém que faça a diferença. Mas é só uma fumacinha, um pavio que não queima mais, só está fumegando. Aí está dizendo, olha, Jesus não veio para apagar esse borrão, esse pavio, essa torcida que fumega. Ele veio para soprar, mas não para apagar, para dar mais oxigênio, como a gente quando abana ali o fogo para ele expandir mais. Ele não veio sufocar, ele veio fazer o contrário. Segundo William Hendricks, ele diz que esse texto aqui pode ser, na verdade, uma figura de linguagem chamada litótis, que é uma linguagem retórica forte, às vezes irônica, mas que ensina não só o negativo, mas o oposto daquilo que se está falando também. Por exemplo, quando diz assim, e fulano não é nada alto. Estou querendo dizer que ele é muito alto. Algo desse tipo, essa figura. E o William Hendricks vê aqui nesse texto, e creio que ele está certo, essa figura. Então não é só que ele não esmaga a cana quebrada. Não é só que ele não apaga a torcida que fumega. É que ele faz o contrário disso. Ele não só deixa lá a cana, mas ele a liga. Ele ata de novo. Ele não só não mata o doente, mas ele cura o doente. Ele não só não afunda na lama aquele que está na lama, mas ele tira da lama aquele que está na lama. E como a gente lê lá no Salmo, coloca sobre uma rocha mais alta que eu. É o Senhor que faz isso. Ele não só não apaga, mas como ele acende. E nós precisamos do Senhor. Acende. Senhor, faz queimar de novo. Que essa tocha seja flamejante, que queime, que não seja só fumaça, que haja fogo, que haja obra, que haja poder, que haja unção, que haja vida na sua igreja. E como nós precisamos ver e sentir isso. E aí Mateus está dizendo, Jesus é esse aí, Jesus é aquele que faz isso. E como igreja nós temos, Senhor, faz de novo no nosso meio, faz de novo na nossa igreja. Hoje, o pastor Ricardo, que esteve aqui na nossa igreja, ele está se preparando para missões, transculturais, para APP, ele está lá em Angola, fazendo isso, viajando, não foi definitivamente, mas está lá em Angola. E aí, de manhã, ele mandou uma mensagem para mim, estou aqui no culto de 40 anos da igreja presbiteriana de Angola. E aí, tá bom. Aí, quando é 3 horas da tarde, ele manda outra mensagem, o culto está acabando agora. Irmãos estão aqui, começou 8 horas da manhã, tinha gente, e 3 horas da tarde está acabando o culto. Você imaginou? O pessoal estava lá, naquele estilo africano, dançando, cantando. Já pensou um culto assim? Começa 9, vai até 3 da tarde.
você depois só vai em casa tomar banho para vir para o culto de noite. Aviva a tua igreja. Faz com que essa alegria esteja no nosso coração. Que a gente vê bom estar na sua presença. Alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor. É bom estar nos atos do Senhor, na casa do nosso Deus, onde a gente floresce, é onde a gente cresce, é onde a gente sente alegria, a presença de Deus. E não vai esmagar a cana quebrada, e nem vai apagar o pavio que fumega, graças a Deus. Cuida de você, Ele zela por você, e Ele quer que você seja aquela chama que arde, que inflama e que incendeia outros também para a glória de Deus. O texto é concluído com a palavra ainda lá de Isaías, interpretada aqui por Mateus, dizendo: os gentios, lá em Isaías fala que o povo do litoral dele esperará, o litoral dele esperará. Então os gentios dele esperarão. Ele vai trazer justiça, no sentido de trazer juízo, no sentido de trazer justiça. Ele vai falar com os gentios. Ele agora não é só um salvador dos judeus, ele não é só um salvador de um povo, mas ele é salvador de todos. Os gentios nele esperarão. Esperar no sentido de confiança, de certeza de que Ele vai atender. Mais uma vez nós repetimos o texto que eu creio está ligado a todo esse contexto aqui. O vinde a mim de Jesus. Todos, não só os judeus, mas todos aqueles que vierem a Jesus terão o seu fardo aliviado. Todos os que chegarem a Ele, ouvirem a sua voz, não, nenhum deles, diz a Bíblia, será lançado fora. Aquele que está na mão do Pai não será arrebatado, porque Deus é quem guarda. Que Deus conforte, console, anime o nosso coração com essas palavras. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Fale com Deus agora.